Espero que todos estejam bem, espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Hoje nós começaremos um conteúdo novo, falaremos sobre a Second Conditional. No bimestre passado a gente falou sobre a First Conditional, que é a primeira condicional. Hoje a gente vai falar sobre a Second Conditional, tá? Só lembrando um pouco, a First Conditional em português seria mais ou menos assim, né? Olha, se eu estudar bastante, eu passarei no vestibular. Na second conditional, a gente vai utilizar o passado e a condicional. Olha só, a gente vai falar assim: se eu tivesse estudado, eu teria passado no vestibular. Essa é a second conditional, beleza? Ela é utilizada aí para indicar hipóteses, ações improváveis em futuro, numa condição. Aí eu tenho uma explicação na tela, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo para depois a gente utilizar o livro em algumas atividades. Então vamos lá. Bom, na tela, como vocês podem ver, eu tenho o seguinte, olha só. Usamos a second conditional para indicar uma condição hipotética, algo que é quase irreal ou impossível de acontecer. A second conditional ela é formada por duas sentenças, pela if clauses, que aqui a gente vai representar pela cor azul, e a when clauses, que a gente vai representar com a cor verde, beleza? If clauses nada mais são, né, as if clauses, do que sentenças que começam com if. O if quer dizer se, em português, né? Ó. Se eu trabalhasse, se você estudasse. Tá? Então as if clauses sempre começam com se. Por isso que é if clauses, né? Em inglês o se a gente fala if. E a main clauses, que quer dizer orações principais, que a gente vai representar aqui de verde, na second conditional a gente vai utilizar o would, beleza? Prestem atenção, olha. A if clause contém o verbo no simple past, ou seja, o verbo principal da if clause sempre vai estar no simple past, no passado simples. E a main clauses, que a gente vai representar aqui com uma cor verde, inclui alguns verbos modais, como would, could, might e should. Porém, nós só iremos trabalhar com o would aqui. Aí logo abaixo nós temos aí o que seria a estrutura da second conditional. A second conditional ela é formada, ela é configurada da seguinte forma: pela if clauses, né? Ou seja, ela vai se iniciar com if, mais verbo no passado simples, mais o would, que está de verde, mais o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo que vem depois do would tem que estar no infinitivo, não precisa estar no passado, ele tem que estar no presente, infinitivo. E aí a gente complementa a frase, beleza? E aí eu tenho três exemplos de second condition, olhem só. O primeiro exemplo diz assim: If I went to France, esse de azul, if I went to France, se eu fosse para a França, I would visit the Eiffel Tower. Eu visitaria a Torre Eiffel. Reparem que na if clauses, né, que é essa sentença aí de azul, eu tenho o if, o verbo que vem depois do with é o went. Esse went ele é o passado simples do verbo ir em inglês. No presente, ir é go em inglês. Go, né? To go. O passado é went, tá? If I went, se eu fosse. If I went to France, se eu fosse para a França, I would visit the Eiffel Tower. Reparem que o visit, que está aí na main clauses, que é a oração principal, que está de verde, esse visit ele está no presente, ele se mantém no presente, beleza? A função do would aqui é simplesmente flexionar esse verbo para uma condicional. O would ele não vai ter uma tradução ao pé da letra, ele simplesmente modifica o verbo que o acompanha. Nesse caso, o would está modificando o visit. O visit virou visitaria. Se fosse o verbo dançar aqui, seria dançaria. Would dance, dançaria. Se fosse o verbo viajar, would travel, né? Travel seria viajaria a tradução. Então o would ele serve simplesmente para modificar o verbo. E sempre o verbo, quando a gente for utilizá-lo, né, utilizar o would, esse verbo que vem depois dele tem que estar no presente. Beleza? Continuando. Uma outra coisa. Quando eu for usar a second conditional e seguir essa ordem, if e depois a main clause, eu tenho que utilizar a vírgula depois da if clause. Reparem que eu tenho uma vírgula aí, olha. If I went to France, vírgula, I would visit the Eiffel Tower. Eu visitaria a Torre Eiffel. Então não esqueçam de utilizar a vírgula sempre depois da if clause.
Lembrando que if clause é sempre as orações que começam com if, que é o se em inglês. Aí nós temos um segundo exemplo aí, prestem atenção. If I lived in Ireland, se eu morasse na Irlanda, vírgula, I would be happier. Eu seria mais feliz. Tá? Então é a mesma estrutura. Reparem que o if, né, if clauses, depois do if nós temos aí o verbo lived no passado simples. Esse lived é o passado do live, que é morar, viver. E depois do would, a gente tem aí o verbo to be, que é o verbo ser ou o verbo estar. Ele está na forma infinitiva e está no presente. Tá? E o would está modificando ele. Beleza? Porém, a second conditional, assim como a first conditional que a gente viu no bimestre passado, a gente pode inverter a posição dessas orações. Como assim? A gente pode colocar main clause primeiro e depois a if clause. E quando isso acontecer, não é necessário o uso da vírgula. Reparem nesse último exemplo, no terceiro exemplo. I would be happier if I lived in Ireland. Eu seria mais feliz se eu morasse na Irlanda. Então reparem que é a mesma frase, é a mesma que, por exemplo, é a mesma frase, digamos assim, que a segunda, porém com as ordens invertidas, né? Com a ordem invertida. A main clause veio primeiro e a if clause veio depois. Porém, o sentido ficou preservado. O que muda aqui somente a ordem e a vírgula, que não precisa ser utilizada quando se inverte a ordem entre if clause e main clause, beleza? Então, novamente, olhem só. Só lendo os exemplos aí para fixar melhor na cabeça de vocês. I went to France. If I went to France, se eu fosse para a França, I would visit the Eiffel Tower. Se eu fosse para a França, eu visitaria a Torre Eiffel. O segundo exemplo, if I lived in Ireland, se eu morasse na Irlanda, I would be happier. Eu seria mais feliz. Com a ordem invertida, essa frase poderia ser dita também da seguinte forma, olha só. I would be happier if I lived in Ireland. Beleza? Uma dica para facilitar para vocês é o seguinte. Antes de vocês responderem ou escreverem frases do tipo, imaginem algo no português e depois tentem transcrever essa frase para o inglês com a ajuda do Google Tradutor ou do dicionário, beleza? Acho que assim facilitaria em caso de uma pergunta, de uma atividade. Beleza? Continuando aqui, prestem atenção. Agora eu vou explicar para vocês as contrações que acontecem. Na first conditional também existe a contração. O que é contração, redução? É quando eu junto o verbo auxiliar com o pronome. Na second conditional, a gente vai contrair, vai juntar todas as vezes que vocês ouvirem eu falar, ou vocês lerem alguma atividade ou prova, a palavra contração, quer dizer junção, união. Aqui nesse caso a gente vai unir o verbo auxiliar com o pronome. Prestem atenção aí na tela. Eu tenho a seguinte frase, olha só. If I had much money, se eu tivesse muito dinheiro, I'd buy a house. Eu compraria uma casa. Reparem que o would aqui ele está contraído, ou seja, ele está unido com o pronome I. Essa junção ela se dá da seguinte forma. Eu junto o pronome mais o would. Nesse caso eu juntei o I mais o would e ficou I'd. Reparem aí, ó. Would, o I mais would virou I'd, beleza? If I had much money, se eu tivesse muito dinheiro, I'd buy a house. Eu compraria uma casa. E aí eu tenho abaixo um esquema com todas as outras conjunções com os outros pronomes. Olhem só. O you mais would vira you'd. You'd. O he mais would vira he'd. He'd. O she mais o would vira she'd. She'd. O it mais would vira it'd. It'd. O we mais o would vira we'd. We'd. O they mais o would vira they'd. They'd. Beleza? Então essas são as contrações com os pronomes. Belezinha? Na forma afirmativa. Tranquilo? Continuando aqui. Forma negativa. A second conditional, para fazer a forma negativa, também é muito simples. Prestem atenção. Quando eu for fazer a forma negativa na second conditional, eu vou usar o didn't e vou usar o not depois do would. Prestem atenção. Eu tenho um exemplo aí, olha só. If John didn't have bought the car, he wouldn't so many bills.
Em português, essa frase seria assim, olha: se o John não tivesse comprado aquele carro, ele não teria tantas dívidas assim. Aí o que acontece? Na forma negativa, eu vou utilizar na if clause o didn't. Esse didn't, ele é uma partícula, esse didn't ou did not, é uma partícula negadora para o passado. Aí o que acontece? Quando a gente utiliza o didn't para negar no passado, o verbo que vem depois do didn't, ele não precisa estar flexionado no passado, ou seja, ele deve estar no presente, porque o didn't é que já vai dar esse sentido de passado para a frase. Beleza? Então vocês reparem que no caso do have, que está do lado do didn't, o have não virou had. O had é o passado do have. Porém, como temos o didn't nessa oração, o have se mantém no presente. Porém, a gente vai traduzir no passado por causa do didn't. Beleza? O didn't, ele está aí de vermelho. Esse didn't, ele é a contração, ou seja, é a junção do did mais not. Tá? Eu poderia falar assim, ó, if John did not, tá? Did not, poderia. Mas também é mais comum até utilizar a forma contraída, didn't, beleza? Didn't é a junção do did mais o not. Tranquilo? E como o have está do lado do didn't, presta atenção, o have aí de verde está do lado do didn't, ele se mantém no presente, porém a gente vai traduzir no passado. Aí continuando. He wouldn't so many bills, né? Ele não teria tantas dívidas assim. He wouldn't so many bills. Ele não teria. Nesse caso eu esqueci do have depois do would aí no slide, beleza? Mas eu vou colocar na edição, vai aparecer para vocês aí. Tá? Então, novamente, olhem só. O wouldn't é a junção do would mais o not. Aí vira wouldn't, beleza? Aí o verbo que vem depois do would se mantém no presente. Eu vou consertar na edição. Então essa frase, lendo novamente, ela fica da seguinte forma, olhem só. If John didn't have bought that car, se o John não tivesse comprado aquele carro, he wouldn't have so many bills. Ele não teria tantas dívidas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí a forma negativa da second conditional. Continuando. E aí eu tenho uma explicação. Essa explicação que está aparecendo na tela aí para vocês é a mesma explicação que está no livro, tá? Ela se encontra lá na página número 8 do livro, mas eu vou lê-la agora para vocês. Presta atenção. When the if clauses includes the verb be, quando a if clauses ela inclui o verbo be, que é o verbo ser ou estar, prestem atenção. Sempre no começo, tá? Sempre na if clause, não na main clause. Quando a if clause utilizar o verbo be, prestem atenção. It's common to use the form were. É muito comum utilizar a forma were. Esse were aí é o verbo to be no passado simples. E não importa qual é o sujeito que está conjugando esse verbo. Tá? Por exemplo, o verbo to be no passado, a gente se conjuga ele de duas formas. Was e were. Quando eu falo em primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular, eu uso was. Olha só. If I was, he was, she was, it was. No caso, primeira pessoa do singular, I was, e terceiras pessoas do singular, he was, she was, it was. Porém, na second conditional, é muito comum utilizar o were em primeira pessoa. Tá? Quando eu tenho if clauses com o verbo to be. Por exemplo, ó, se eu fosse uma garota, if I were a girl. If I were a girl. Beleza? Então, o were vai ser utilizado em primeira pessoa do singular nesse caso. Nas terceiras pessoas, a gente utiliza o was normalmente. Por exemplo, se ela fosse um garoto, she was a boy. Beleza? Aí, continuando. Como eu disse, né, a gente utiliza o were, não importa o sujeito, porém também é possível utilizar o was nas terceiras pessoas, né? He, she, it. Aí eu tenho alguns exemplos, olhem só. Primeiro pontinho aí. If I were the president, I would give internet for free. Que em português seria assim. Se eu fosse o presidente, eu disponibilizaria internet de graça. O segundo exemplo, olhem só. If Lucas were a gamer, he would spend the whole day online. Se o Lucas fosse um jogador, né, um jogador de jogos, aí, de games, ele passaria, né, gastaria todo o tempo online.
Então reparem que o if I were é primeira pessoa do singular, deveria usar o was, porém na second condition a gente vai usar o were depois do I. Na segunda frase, reparem que Lucas é terceira pessoa do singular. Tá? Poderia usar o was, mas na second conditional é permitido utilizar o were quando nós utilizarmos o verbo to be na second conditional. E o terceiro pontinho aí, que é a terceira frase, com o terceiro exemplo, diz assim: If Rebecca was addicted to internet, she wouldn't sleep well at night. Que em português seria assim, olha. Se a Rebecca, ela estivesse conectada, se ela acessasse a internet, ela não dormiria bem à noite. Tá? Reparem que nesse caso, no terceiro exemplo, no terceiro pontinho, eu já uso o was, que seria o correto, né, se a gente for seguir a gramática. Rebecca was, porque é terceira pessoa. Mas eu poderia falar Rebecca were, é aceitável na second conditional, beleza? Bom, agora peguem os livros de vocês, abram na página número 8. Eu vou dar as orientações aí dos exercícios que vocês farão. Vamos lá. Número 1. Read these sentences from the article on page 6. Choose the option that best describes the condition of the state. Que em português seria mais ou menos assim. Leia as sentenças do artigo 6, ou do artigo da página 6, que fala sobre internet. Escolha a melhor opção, escolha a melhor opção que descreve a condição que ele relata. Aí a gente tem um trecho aí, prestem atenção, olhem só. Eu tenho aí 3 exemplos. What if, prestem atenção, vou ler, está nesse retângulo de azul. Aí vocês vão marcar as respostas de acordo com a condição, de acordo com o que está se pedindo. O exercício pede para que vocês marquem a opção que melhor descreve a condição que está sendo expressada com essas frases. Prestem atenção. What if you woke up to an unexpected internet breakdown? The world wouldn't fall apart. A tradução desse primeiro pontinho aí quer dizer: se você acordasse de forma em um apagão de internet, por exemplo, o mundo está sem internet, the world wouldn't fall apart. O mundo não acabaria, né? Se você acordasse e não existisse mais internet. Ok, primeiro ponto. Segundo ponto. If the internet suddenly flatlined, se a internet acabasse de repente, social media users would start calling each other on the phone. Os usuários da internet acabariam ligando uns para os outros, ou seja, o contato de ligação seria maior, né? As pessoas não ficariam conversando somente online. E o terceiro ponto diz assim, olha, even if one part of it went offline, other would remain functional, que quer dizer assim, mesmo se uma parte da população, uma parte do mundo ficasse offline, a outra parte continuaria funcionando. Ok, aí eu tenho 3 opções. A primeira opção, entre parênteses, diz assim, olha, que essas frases que eu acabei de traduzir, elas indicam uma condição conectada a uma regra ou uma verdade em geral. A segunda opção diz assim, olha, que essas frases, elas expressam uma possibilidade, uma condição de acontecer no futuro. E a terceira opção diz assim, que todas essas frases que eu li, elas representam uma condição hipotética de algo na qual é quase impossível de acontecer. É quase impossível de acontecer um apagão de internet no mundo? A gente discutiu isso na aula passada. Então, entre essas 3 opções, vocês escolherão a melhor aí, que descreve essas 3 frases que eu acabei de traduzir. Tá? Essas sentenças que eu traduzi aí nesse quadro azul. Terminando a número 1, vocês irão para a número 2. A número 2 diz assim, olha, complete the rules about the second conditional as exemplified in the previous sentences. Complete as regras aí sobre a second conditional como exemplificado aí nas sentenças anteriores. Beleza? Essas sentenças que eu acabei de ler na questão número 1, elas estão utilizando a second conditional. Mas vamos lá. Então eu tenho aí essas três setinhas, existem aí algumas orações, eu vou lê-las e vocês irão circular ou sublinhar a melhor alternativa para cada uma delas. Prestem atenção. Eu vou ler a primeira setinha. Second conditionals have 2 clauses, que quer dizer assim, a segunda condicional ela tem 2 orações, ou seja, 2 períodos, que é a if clause, que quer dizer condição,
is in the simple past barra present. And the main clause, que é o resultado, is formed, que é formado. Aí eu tenho as opções, mais a forma base do verbo principal. Aí vocês irão circular, por exemplo, prestem atenção. Na primeira setinha aí eu tenho if clause, conditional, is in the. Aí eu tenho past e simple. A gente utiliza os verbos no passado ou no presente, quando a gente quer usar second conditional. Aí vocês vão ter que escolher entre passado e presente. Já está até respondido aí no slide, então a gente usa o passado. Pois bem, continuando. A outra alternativa que nós temos aí para essa primeira setinha se encontra lá no final, olha. Ela é formada com will ou com would? A second condition, ela é formada com will ou com would? Aí vocês vão circular o will ou would, dependendo da resposta de vocês. Agora vamos para a segunda setinha, prestem atenção. A segunda setinha diz assim, olha. Quando a if clause, ou seja, when the if clause come first, quando a if clause ela vem primeiro, é necessário incluir, aí eu tenho aí comma, que quer dizer vírgula, e eu tenho period, que quer dizer ponto. Ou seja, quando a gente usa a first conditional, quando ela vem primeiro, a gente usa a vírgula ou a gente usa um ponto aí, um ponto final? Aí vocês irão escolher entre a vírgula e o ponto. Se for a vírgula, circulem a vírgula. Se for o ponto, circulem o ponto. E na terceira seta, a gente tem o seguinte, olha. A ordem das orações, ela muda ou ela não muda o significado das sentenças? Ou seja, se eu mudar a ordem, se eu falar primeiro a main clause e depois a if clause, muda o sentido ou não muda? Se mudar o sentido, vocês vão circular o change. Se não mudar, vocês vão circular o don't change, beleza? Bem simples, o doesn't change, bem simples e bem fácil. Terminando ao número 2, vocês irão para a número 1 da página 9. A número 1 da página 9 diz assim, olha. Choose the option that best completes each of the following sentences. Escolha aí a melhor opção que completa cada uma das sentenças a seguir. Aí eu tenho aí 5 frases e para cada frase eu tenho 3 alternativas. Prestem atenção. Todas elas estão na second conditional, tá? Então vocês, dependendo, meio que se responde, tá? Até porque eu expliquei que na second condition a gente utiliza o passado, mas prestem atenção, olhem só, a letra A diz assim, if people, aí eu tenho uma lacuna, airplanes wouldn't be necessary. Esse airplanes wouldn't be necessary seria traduzido assim, olha, aviões não seriam necessários. Os aviões não seriam necessários se as pessoas voassem, se as pessoas voassem, realmente, porém, como a gente vai utilizar o verbo no passado, vocês vão ter que escolher... Eu vou dar a resposta logo da letra A, tá? A resposta da letra A vai ser a letra B, flew, tá? Que é o passado do fly. Então fica da seguinte forma. If people flew, airplanes wouldn't be necessary. Se as pessoas voassem, os aviões não seriam necessários. Aí eu tenho a letra B que diz assim, olha. If the internet, se a internet... Aí eu tenho uma lacuna. Disponível para todo mundo, o mundo... seria melhor, digamos, um conto de fadas. Aí eu tenho as 3 opções, is, are, was, were e be, aí vocês marcarão a resposta correta. Tá? E assim vocês farão para as outras alternativas. A gente vai corrigir na quarta-feira na nossa aula online, beleza? Terminando a número 1, vocês farão a número 2. A número 2 pede o seguinte, match each questions to its answer, que quer dizer assim, marque as perguntas às suas respostas. Eu tenho 5 perguntas e eu tenho aí... 5 perguntas não, desculpa. Eu tenho 4 perguntas e 4 respostas. A primeira já está respondida, olha só. Lá nos parênteses eu já tenho a resposta, que é a letra B. A letra B pergunta assim. Where would you go on vacation if you could go anywhere? Para onde você iria se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo? A resposta... da letra B é a seguinte, olha, I'd spend years visiting faraway places if my vacations could last that much. Que seria traduzido assim, eu passaria anos visitando aí lugares distantes se as minhas férias não... se as minhas férias não demorassem... se as minhas férias não passassem tão depressa, tá? E aí vocês farão
o mesmo para as outras frases, tá? Associarão suas perguntas às suas respostas e nós iremos corrigir na próxima aula. Terminando a número 2, vocês responderão a número 3. A número 3 pede o seguinte, olha só. Scramble the words to make sentences, que seria mais ou menos reorganize as palavras para formar sentenças. Eu tenho aí algumas palavras, expressões, e elas estão embaralhadas. Vocês colocarão essas palavras, essas expressões em ordem, formando uma frase com sentido, uma oração com sentido. Aí eu tenho aí a letra A, eu tenho as seguintes palavras embaralhadas. All the latest, if, I'd have, gets, I had money. Aí vocês organizarão, nesse caso já tem a resposta aí na tela. Olhem só, if I had money, I'd have all latest gadgets. Que quer dizer assim, olha, se eu tivesse dinheiro, eu teria todas as últimas atualizações, tá? Esse gets quer dizer atualizações, tipo de celular, aplicativo, computador. Tá, então, seguindo esse modelo da letra A, vocês farão para a letra B, letra C e letra D. Tranquilo? É só organizar as palavrinhas, as expressões e descobrir o que elas querem dizer. Beleza? Então, reparem a letra A, sigam esse exemplo que está aparecendo na tela e façam aí as outras letras. A letra A, a letra B, letra C e letra D. Terminando a número 3, vocês irão para a número 4, lá na página número 10. Na página número 10, eu tenho a questão número 4, que diz assim: Match the sentence halves, ou seja, associe as frases às suas metades. Eu tenho aí letra A, B, C, D e E, e do outro lado eu tenho o complemento dessas orações. Reparem que a letra B já está respondida. Olha só, a letra B diz assim: If Julio spoke Spanish, se o Júlio falasse espanhol, he'd take part in the Uruguayan training program, que quer dizer assim, ele participaria de um programa de treinamento uruguaio. Tá? Então, seguindo esse modelo, vocês também lerão as frases das outras letras e tentarão aí encontrar as metades dessas frases, dessas orações. Beleza? Terminando aí a número 4, só uma dica, utilizem o Google Tradutor ou um dicionário, tá? Ajuda bastante numa situação dessas. E não é errado. O Google Tradutor e o dicionário são ferramentas de pesquisa e com moderação podem ser utilizadas perfeitamente. Beleza? Terminando a número 4, vocês vão para a número 5. A número 5 diz assim, olha. Complete the following sentences with the verbs in parentheses in the correct form. Pay attention, there are sentences in the first and the second conditional. Complete aí as sentenças a seguir com os verbos entre parênteses. Tá na sua forma correta. Mas preste atenção que existem aí frases tanto na primeira condicional, né, sentenças na primeira condicional e na segunda condicional. Então aqui eu já tenho uma mistura de second e de first conditional. Por exemplo, na letra A eu tenho assim, olha, Sheila would buy a new smartphone if she... Aí eu tenho a lacuna e eu tenho the money. E entre parênteses eu tenho have. Traduzindo essa frase fica assim, olha, Sheila compraria um smartphone se ela tivesse dinheiro. Então, nesse caso, o have a gente vai colocar no passado, que é o had, como está na tela. Por quê? Porque essa frase é second conditional. E a gente sabe que na second conditional, o verbo principal na if clause tem que estar no passado simples, beleza? Então, prestem atenção, olha só, a letra B. A letra B vai ser second conditional, tá? Então, o verbo principal tem que estar no passado. Se tiver na if clause. Porém, se tiver na main clause, ele se mantém no presente. Na letra C vai ser, deixa eu ver se é we get home. Na letra C vai ser first conditional, tá? First conditional, ou seja, o verbo ele também vai ter que estar no presente, porém o verbo auxiliar que vem antes dele é o will, tá? Não would. Prestem atenção. E tem o not aí. Então o will tem que estar na forma negativa. Na letra D, eu tenho aí... A letra D ela vai ser... Deixa eu ver se ela vai ser... Ela vai ser second conditional, tá? A letra D é second conditional. Então o verbo, entre parênteses, ele tem que estar no passado simples. A letra E vai ser... Deixa eu ver aqui. A letra C vai ser first conditional. A letra E. Letra E, first conditional. A letra F vai ser second conditional. Então prestem atenção aí na hora de flexionar os verbos para essas orações. A letra G vai ser
first conditional. E a letra H vai ser a letra H vai ser first conditional também. Tá? Então, prestem atenção nas regrinhas de first e second conditional na hora de responder a número 5. E terminando a número 5, vocês irão para a número 6. A número 6 pede assim, olha, write conditional sentences for these hypothetical situations. Escreva sentenças aí condicionais para essas situações hipotéticas. Aí eu tenho aí as seguintes situações. No school, que é o que a gente está vivendo agora. Quer dizer, sem escola. No school é sem escola. Be invisible, que quer dizer ser invisível. No borders, que quer dizer sem fronteiras, sem barreiras. No video games, que quer dizer sem videogames. E having superpowers, que quer dizer ter superpoderes. Aí eu já fiz uma frase para vocês, olhem só. If I had the flu, se eu estivesse gripado, tá? Em inglês eles falam que eles têm gripe, não que eles estão com gripe. Tá? Então é como se fosse assim, se eu tivesse gripe, né? Se eu estivesse gripado, I wouldn't go to school. Eu não iria para a escola. Então, seguindo esse modelo que eu já deixei para vocês, vocês farão outras frases para as outras situações. Por exemplo, ser invisível. Olha, se eu fosse invisível, eu andaria pelado na rua. Aí o outro aí, no borders, sem fronteiras. Se não existissem fronteiras, e aí por diante. Vocês farão frases aí para as outras situações. Tentem fazer, tá, pessoal? Não deixem de fazer, tentem o máximo. Claro, quem não conseguir fazer, sem problema nenhum. Faz parte. Quem tiver dúvida, me procura no privado. Aí na nossa aula ao vivo, quarta-feira, a gente vai falar um pouco mais sobre a second conditional e vai corrigir esses exercícios. Beleza? Espero que vocês tenham um bom dia e espero vocês na nossa aula ao vivo a partir das 11 horas na quarta-feira. Até lá!